porque esse é um tema um pouco delicado de ser debatido, mas nós que hoje ocupamos alguma função pública, a gente não pode se esconder dos problemas, empurrar para debaixo do tapete, porque é um problema latente na nossa cidade e precisa ser debatido com muita seriedade, sem envolver política partidária, e sim políticas públicas, né? Eu passo a palavra agora, e ninguém melhor do que ele, que é o secretário da Assistência Social, o senhor Sérgio de Mello. E eu penso que agora há novas cabeças pensantes, as novas lideranças na cidade, e que nós vamos conseguir fazer um trabalho em conjunto, uma política pública interligando todos os setores. Não tem como deixar de fora a assistência social, a saúde, o CAPES, o Poder Judiciário, a própria Polícia Civil, Militar, e aí as entidades, as religiosas que estão aqui, e bem como as ONGs, o pessoal que trabalha nessa área. Tanto é que está se tendo um grupo de estudo aí coordenado pela Maristela da ANFRE, né, que todos os municípios hoje eles precisam apresentar um plano de trabalho, um plano de atendimento às pessoas em situação de rua, né, apresentar o diagnóstico. Isso está sendo cobrado pelo governo federal, que todos os municípios tenham então seu diagnóstico, seu estudo, e que se crie o comitê dentro dos municípios, que esse comitê ele tem que ser formado por todas as entidades, né, por todas as políticas públicas do município, não é só assistência social. Do ponto de vista da Polícia Civil, né, que nos cabe aí como a função principal, a função de investigação de crimes, né? Então, o nosso papel aqui, ele se resume a cumprir todas as requisições aí encaminhadas pelo Ministério Público, pela doutora Daniela, quaisquer aí diligências que ela nos solicitar, né, serão prontamente atendidas. Um ponto que me chamou a atenção, que foi levantado aí por uma das nossas equipes, é o fato de que há indícios, e aqui entra a nossa expertise aí com a investigação, né, há indícios de que alguns desses cidadãos aí que hoje estão nessa condição de rua, há indícios, pelo menos, não estou afirmando nada ainda, nós vamos investigar isso, há indícios de que há uma espécie de transporte ilegal para o município de Penha. Tá? Então, aí nós estamos monitorando alguma situação onde é muito temerário citar algum tipo de município, etc. Mas há, sim, indícios de que moradores de rua estão sendo desaguados, digamos assim, aqui no município de Penha. Isso é uma situação bem grave, e nós, aqui, enquanto Polícia Civil, vamos investigar essa situação. Tá? Vamos investigar essa situação. A nossa promotora de justiça aqui da comarca, a doutora Daniela. Até mesmo quando muitas vezes o doutor Ângelo promove medidas policiais, o processo chega para ao Ministério Público instaurar uma ação penal, e no decorrer da ação penal, o Muri pode confirmar para a gente não encontra essa pessoa para ser citada, a gente não encontra informações dessa pessoa para a gente dar seguimento no processo. Então, é importante essa coleta de dados que a assistência social promove. E vou encerrar aqui a minha fala, me colocando à disposição de todos. E hoje eu estou aqui no local de escuta, eu quero realmente escutar todos aqui presentes e entender realmente a situação da população em situação de rua aqui da cidade de Penha. Obrigada. Até fiz algumas críticas, né, para o secretário, crítica pessoal, em decorrência não da administração pública de Penha, mas em geral, de vários municípios, que deixo restrito a nossa conversa por ética, e propus alguns tipos de projeto ao secretário. Uma reestruturação social dessas pessoas em vários sentidos da dignidade humana. Por que a gente não consegue um local, citei até um ginásio, onde a gente pudesse fazer alguma situação de banho, a gente poder cortar o cabelo dessa pessoa em situação de vulnerabilidade, às vezes a pessoa quer fazer a barba e não consegue, dar uma alimentação, e na parte da segurança, verificar a situação dessa pessoa. Ela tem passagem policial? Ela tem um mandado de prisão em aberto? Ela tem... Qual que é a situação dessa pessoa frente à segurança pública? E, a partir daí, tomar ações que possam vir a resgatar essa pessoa. Porque, às vezes, a pessoa ela começa a refletir
ela toma um banho, ela está limpa, ela percebe que existe uma vida pós essa situação que ela existe, que ela está. E aí pode ser ofertada uma passagem para ela de volta para a casa dela, ou uma busca voluntária de uma internação para que pudesse se recuperar do alcoolismo ou até mesmo do vício de drogas. E a partir disso aí, foi proposto pelo secretário Sérgio a gente começar a fazer algumas operações e a Polícia Militar apoiar nessa parte de segurança. Essa DPF 967, que foi julgada em julho do ano passado, ela ficou bem claro a ação da Polícia Militar. Ações das forças de segurança. A gente não pode retirar essas pessoas dos locais forçadamente, nem seus pertences, nem elas desses locais. Então, o nosso viés é justamente apoiar a assistência social quando acontece esse tipo de coisa, a não ser que tenha algo que venha a ser um fato típico, algum crime, que aí nós vamos atuar de maneira conjunta com a Polícia Civil, ou atuaremos e posteriormente será encaminhado à Polícia Civil para que possa tomar as medidas da persecução penal nesse caso. Então agora nós vamos passar às perguntas. Bom, meu nome é Stephanie Ribeiro, eu estou me formando em administração pública. O primeiro contato que eu tive com a população em situação de rua foi pela AMAC, eu moro no Quilombo, então lá na gestão do Marinho a gente já tinha essa situação bem tangente ali no Quilombo, bem preocupante, a gente tem medo de ir para a praia, né? De noite, nós mulheres, a gente tem essa preocupação e atravessa ainda a gestão agora, né, da Cláudia, do Marcos, que estão tentando resolver aí da melhor forma possível. Além disso, também eu servi 1 ano no CREAS, junto ao lado do Cláudio e do Sérgio Melo. E aí, com isso, eu quero contar para vocês por que não funciona o atendimento da população em situação de rua aqui na nossa cidade, muito na minha vivência aqui enquanto servidora do município na assistência social. O Cláudio já comentou aqui o que é o CREAS, né? Então não vou me estender sobre isso. Então é um equipamento que ele não trabalha só com a população em situação de rua, ele atende um público muito maior além disso, né? Quando eu comecei a trabalhar lá em 2022, eu comecei na sede antiga, que era uma casa completamente inapropriada para o serviço, onde estava, nem computador, nem mesa, nem nada, era onde aconteciam os banhos, era um banheirinho no fundo do quintal. E, como o Cláudio bem colocou, era muito complicado mesmo. A gente misturava os públicos e não dava nem um pouco certo, até porque sobrava para a gente, a pouca equipe que tinha ali, de cuidar de toda aquela situação completamente delicada. Além disso, a época que eu entrei lá, havia merendeiras em desvio de função, fazendo serviço de educadoras sociais. Além disso, também troca de coordenação muito frequente, né, o que eu, enquanto administradora pública, penso que deveria ser uma pessoa formada no serviço social, em advocacia ou na administração pública mesmo, mas comissionada, que não tivesse ali refém das vontades dos gestores, né, que conseguisse realmente aplicar as leis da assistência social. Hoje, felizmente, quando eu deixei o CREAS também, a gente está com a Dulce lá como coordenadora, que ela é assistente social, então ela tem uma noção bem grande de como lidar com essa situação. Então, no final da época que eu trabalhei no CREAS, isso já deu uma boa melhorada. Quando começou a sede nova, que foi até um processo com o MP, na verdade, né, porque estava com essa situação ali da sede que estava completamente inapropriada, porque se vocês passarem ali na Duque de Caxias, atrás do Mercado Ferreira, é uma casinha bem simples, que não tem condição para abrigar um equipamento de média complexidade, que é o CREAS, né? E aí, o que acontece? Na nova sede, na inauguração da nova sede, o gestor municipal falou na inauguração, na Mar Azul, inclusive, na rádio, que ali a gente ia dar banho e cortar cabelo de população em situação de rua. Nem um chuveiro tem na sede do novo CREAS, no caso, né, da atual. Então, a gente vê que é bem delicada a situação. Em 1 ano que eu trabalhei no CREAS, apenas 2 vereadores botaram um pé no CREAS. Uma na sede antiga, que é um vereador que está aqui, e uma na sede nova, que é um vereador que não está aqui, e ele não foi ver as condições que a gente estava trabalhando. Ele foi tentar saber de informações sigilosas de um caso, que é bem antiquado, né? Bem antiético. Para concluir, Stephanie? Oi? Para concluir? Para concluir... enfim,
Muito tempo eu trabalhei com o meu próprio computador, técnicos sem mesa, não tem equipe social, eu mesma, assistente administrativa, eu tirei uma pessoa da rua por vínculo, nada compulsório. Eu trabalhei muito tempo com o meu notebook, falta de equipe de educadores sociais, que é o que o Cláudio falou, as pessoas que fazem a abordagem social é educador social, ele deve seguir uma conduta dentro da lei do NOBSUAS e do LOAS. Realmente é um trabalho, não é pontual, só assistência social, não é só segurança, é todo mundo junto, inclusive é um absurdo a saúde não estar aqui, porque a maior parte das pessoas que estão em situação de rua, a gente está aqui no Janeiro Branco, é questão de saúde mental. Ninguém sai de casa porque está tudo bem dentro de casa. Ninguém vai para a rua porque está tudo legal dentro de casa. Sempre tem alguma coisa acontecendo. E além disso, para concluir, então, eu tenho muito mais coisa para falar, mas se alguém quiser saber mais, eu fico à disposição, porque realmente tem muita coisa a ser dita aqui. O CRAS é uma porta que deveria impedir, é uma prevenção das pessoas chegarem em situação de rua. Na época que trabalhei no CRAS, eu vi equipe técnica desfalcada durante meses e até coordenadora sem trabalhar durante semanas. Então, se querem realmente melhorar essa situação, tem que começar na intenção. Se querem ter intenção disso, então vamos começar a equipar o Estado. É dever do Estado fazer isso. Então, não adianta a gente dizer que a gente vai todo mundo se juntar aqui, dar a mãozinha e ajudar as pessoas em situação de rua, se o CREAS, se a assistência social está manca, não está funcionando. Entendem? Então, prestem muita atenção nisso. Eu vou concluir para deixar as outras pessoas também falando. Fico à disposição, sim, porque eu tenho muito mais coisa a expor aqui. E cumprimento a promotora, porque eu gostei muito da fala dela. Mas é uma hipocrisia o que está sendo feito aqui, que é praticamente uma maquiagem, quando, na verdade, os servidores técnicos comissionados até sofrem perseguição política dentro do equipamento. Tá bom? Obrigada. Obrigado, Stephanie. O próximo agora é o pastor Milton Fonseca. Eu tenho um irmão, o pastor Márcio, ele fundou o CRED já mais ou menos mais de 25 anos. Dedicou a vida toda nesse centro de recuperação. Infelizmente, ele não tem apoio do Estado, nem da federação, nem do município. É muito difícil. Estamos trabalhando com o nosso dinheiro, porque a maioria aqui nem conhece. Fala, mas não conhece, nunca foi lá. Então não adianta chegar aqui na tribuna, fala, vai ajudar morador de rua, mas nunca fui no centro de recuperação. Nunca pegou um necessitado na rua, nunca conversou com ele, e vem aqui só para dizer, como diz aquela moça, hipócrita isso, hipocrisia. Tem que falar, vocês têm que falar com quem trabalha com eles. Por um acaso, procurar algum pastor, procurar alguém que trabalha com os necessitados? Tenho certeza que vocês vão dizer não. Mas, infelizmente, foi lá, não é assistência social, foi a vigilância sanitária e deu uma multa de R$5.000, em vez de ir lá ajudar. Entende? Isso é difícil. Nós temos lá no CRED um começo de uma construção para 3 andares. Não sai do papel por quê? Porque não tem ajuda. Não tem ajuda. O empresário aí, se possível, né? Estamos aí juntos, vamos abraçar junto. Quem sabe a gente consegue fazer aquele prédio. Estamos hoje com uma vaga só de 15 pessoas. Antes chegava a botar 50, fazia errado, fazia. Mas botava dentro da capela, botava em colchão, botava em qualquer lugar, mas não deixava na rua. Aí chegou a vigilância sanitária, pau, fechou. Do CRED, pastor Márcio. Todos os dependentes químicos, quando eu faço triagem, eles têm uma decepção. Por isso que eles recaem. Uma decepção que quando volta à tona, na decepção, ele corre para onde? Para o álcool, para a droga, para a vida que estava. E por isso que ele não consegue ouvir o pai, a mãe, e não tem jeito. Estão numa luta, irmãos, se nós não conseguirmos fazer 3 coisas. Primeiro, casa de passagem. Falei. Segundo, CAPS AD, que não tem aqui, que é o CAPS para adepto, a dependência química. Terceiro, COMEN ou COMAD, Conselho Municipal Entorpecente, em Florianópolis. Blumenau e a região é COMEN, Conselho Municipal de Entorpecente. É uma equipe, trabalha com a civil, com bombeiros, né? com a saúde,
gostei da posição da jovem, que eram para estar aqui nessa noite, pessoas que eram para ouvir os dependentes químicos. Mas quando bate a lua, que se chama estiga, para dependente químico, pode amarrar na mesa e leva, não tem jeito, precisa ser tratado. E quando eu fiz esses cursos, aprendi muita coisa, o porquê que eu recaía, levantava e recaía, por causa da dependência. Nós construímos um monstrinho em 28 dias, já não é mais viciado, é dependente químico. Ela se torna igual uma sede, igual uma fome, e precisa ser tratada. E os momentos para poder explicar a situação é pouco tempo. Inclusive até trouxe um vídeo. E tudo isso, irmão, gera custo. Sabe quanto custa um dependente químico? Tratar ele? Tratamento de 9 meses. Ninguém sabe, mas isso tudo gera custo. Em vez de ajudar, a vigilância sanitária, nós tínhamos 92 alunos no CRED. A vigilância chegou lá e deixou nós com 15 vagas. Tentamos construir um prédio para 30 vagas, não tem recurso. Aí a burocracia é tão grande que tu chega a desanimar, tu desiste, vai assim mesmo. Vamos tentar ajudar esses 15 pelo menos. Desse 15, tirando 3, é 3 menos a roubar, é 3 menos a incomodar, é 3 menos a bater na sua porta. Então, a primeira coisa que tem que fazer é facilitar essas casas de recuperação. Ajudar. Muita burocracia e pouca ajuda. Muita cobrança e pouca ajuda. Por até 3 minutos, o pastor Fábio Israel. Vamos então para Quero falar em nome do projeto Resgatando Vidas para Cristo, projeto este que visa ajudar pessoas em situação de rua, haja visto que trabalhamos com essa finalidade há exatamente 9 anos. E tiramos centenas de pessoas da rua. É muito importante ressaltar que o nosso projeto não conta com nenhum tipo de ajuda governamental, estadual ou mesmo municipal, tornando assim o processo ainda mais difícil. Venho, através dessa reunião, trazer alguns tópicos que vão fazer com que não somente o nosso projeto, mas todo o trabalho voltado a isso, venha ter melhorias e automaticamente diminuir o crescimento da qualidade expressiva de moradores em situação de rua no nosso município. Primeiro tópico, sabendo que houve uma licitação para uma encomenda de containers para o município, primeira coisa que devemos visar nessa reunião é como está o andamento desses containers e onde eles estão localizados, hoje exatamente, pois se tratando de uma conquista do município, é direito da população ter o conhecimento de todo o processo e andamento da situação, pois não podemos retroceder desprezando todo o esforço dos envolvidos para essa conquista da sociedade, pois usaremos essa conquista para acrescentar e viabilizar um trabalho mais amplo com essas pessoas em situação vulnerável, como proporcionar o que diz a lei, que são condições básicas de alimentação e higiene pessoal. Segundo tópico, criar um gráfico das entidades competentes municipais com transparência para a população dos serviços prestados e da evolução, visando criar projetos de lei que estejam diretamente relacionados ao trabalho com essas pessoas. Terceiro tópico, viabilizar alimentos e produtos de higiene pessoal para as clínicas de recuperação do município e região, com o intuito de preservar os trabalhos que já vêm sendo feitos e facilitar para que possamos conseguir ainda mais vagas. Quarto tópico, criar um grupo de abordagem com algumas autoridades envolvidas, como CREAS, CRAS, Polícia Militar e assistente social, visando nessa abordagem fazer, primeiro, fazer identificação dos indivíduos. Segundo, observar a intenção de retornarem para as suas cidades de origem. Terceiro, observar a intenção de um tratamento em uma clínica de recuperação para dependentes químicos. Quarto, observar o interesse de trabalharem incluindo essas pessoas na sociedade em algumas empresas que criem convênio com a prefeitura. Quinto, criar um grupo de tratamento psicológico, físico e psiquiátrico para ajudar algumas dessas pessoas que tenham passado por algum tipo de trauma e retornar para suas vidas normais e saudáveis. Criar
sexto tópico, né? Criar uma ação rápida para documentar todos aqueles que visam retornar à sociedade, dando prioridade à vulnerabilidade das mesmas. Sétimo tópico, criar algum tipo de benefício para as empresas que derem a oportunidade de inclusão para essas pessoas em situação de rua. Oitavo tópico, criar uma abordagem com fiscalização pela PM para monitoramento de cada indivíduo ingressado no sistema municipal e na abordagem e verificar a existência de armas brancas ou drogas com o indivíduo, para inibir qualquer tipo de pensamento e atitudes ilícitas dos mesmos. Nono tópico, discutir a criação de uma guarda municipal para auxiliar a Polícia Militar nas abordagens, devido à falta de efetivos no município, aumentando assim ainda mais a segurança e conforto da população. Décimo tópico, criar um projeto que educa a população como se comportar ao se deparar com pessoas em situação de rua, instruindo principalmente a população a nunca, em hipótese alguma, doar dinheiro ou valores. 11º tópico, criar no município vagas para limpeza de ruas e praias que possam incluir essas pessoas. 12º tópico, credenciar instituições e clínicas que estejam dispostas e que trabalhem com o mesmo objetivo, facilitando assim a movimentação dessas pessoas em internação, possibilitando meios, como já dito, para que possamos exercer com mais facilidade esse trabalho. No mais, agradeço a minha oportunidade, isso está em PDF, quem quiser eu posso enviar, né, esses tópicos para você estar analisando, né, tudo dentro da lei, tudo foi analisado dentro da lei, sabendo que o ministro Alexandre de Moraes criou recentemente uma lei que não podemos, Polícia Civil, Militar, ou mesmo Ministério Público, não podemos remover essas pessoas dos locais onde elas estejam, né? A não ser que seja por espontânea vontade. Tá? Então, já deixando claro que a gente não pode simplesmente expulsar, colocar dentro de... Porque, assim, foi citado que no município existem indícios. Tá? O doutor aqui me falou sobre isso, falou para a população, e é muito importante ressaltar, doutor, que assim, ó, que só para concluir, Fábio, porque já o município, já vou terminar, rapidinho. O município, eles têm meios, tá? Na abordagem que eles fazem, né, de fazer entrevista e saber se realmente eles vieram por espontânea vontade ou foram trazidos por outros municípios. Para suas considerações, para Emanuele, que é da ONG Adote Penha. É pedido, né, ajuda da população, que a população se movimente, que as igrejas se movimentem, mas a gente sofre, né, com a falta de apoio daqui da gestão da cidade. A gente sofre muito. Ele sofre, eu sofro em relação à castração, porque eu quero pegar aquele cachorro que está com aquela pessoa de situação de rua, que eles vão brigar por não estar castrado, vão ficar mais agressivo. Hoje essas castrações foi retirada de mim, né, por motivos que a desculpa, esse animal não são seu, não vai ficar com você, e o microchip é no teu nome. Gente, eu estou fazendo um auxílio, estou tentando solucionar de uma criança passar no mercado, que tem uma moradora de rua que tem vários, e ela fica ali no mercado, não ser mordido, porque a criança achou bonitinho e quer passar a mão, aí tem uma cadela no cio. Eu já castrei vários de morador de rua, e hoje eu enfrento essa dificuldade, estou colocando a minha situação, como eles enfrentam a dificuldade também. Então, se precisa da ajuda da população, das entidades, dos protetores, né, das pessoas que gostam desse trabalho voluntário, que não feche as portas para a gente, que some com a gente. Dizendo sobre o container. Em 2020, eu fui secretário da Saúde. O Cláudio está aqui, sempre foi um funcionário público, e idealizaram, durante a pandemia, com 100 mil reais que veio do governo federal, que poderia ser pago diárias em hotéis para as pessoas que ficassem desabrigadas por causa da pandemia, poderia ser alugado casas ou alguma coisa assim para os moradores de rua, para quem precisasse, mas era mais voltado nos moradores de rua. Eles idealizaram, ao invés de pagar uma diária para a pessoa ficar lá no hotel e depois
como se o dinheiro fosse embora, fosse investido e parasse por aí. Eles pensaram, vamos pensar num projeto onde vai ter 3 containers, onde esses containers vão estar equipados, e as pessoas que, por acaso, ficarem desabrigadas, vão para esse container. A empresa ganhadora da licitação, ela propôs algumas condições. Para mim fazer isso rodar, para mim fazer isso andar rápido dessa maneira que vocês querem, eu preciso já ir recebendo os valores e tal. E ela acabou realmente recebendo antes de entregar o prédio. Uma falha que, né, foi uma falha que não devia ter acontecido, mas aconteceu. Então, eles receberam e na hora de entregar o container, começaram a demorar, enrolar, a empresa foi à falência, o pessoal foi embora, nós perdemos de vista. Quando eu voltei para a assistência social em 2021, um dos primeiros atos foi correr atrás da empresa. Um dia eu encontrei o cidadão por aí pela cidade, peguei e ele falou, vamos resolver o problema, senão a gente vai ter que tratar de outra maneira. Levamos para o gabinete da cidade, ele fez um paliativo. Quem me perguntou onde está? Está no bairro Nossa Senhora de Fátima, está os 3 containers lá, tem uma cobertura, tem algumas coisas, mas não foi terminada, a empresa não terminou o serviço que era para terminar. Tem uma ação, tanto administrativa por parte da prefeitura, e já tem também denúncia no Ministério Público. Né? Daqui a pouquinho vai chegar a doutora Daniela e vai saber dessa parte aí. Deixa eu ver se eu entendi a situação, até porque é importante para a população entender, Sim, o Ministério claro. Público, a gente entender como funcionou. Foi feito um decreto na época do Covid. Sim, e federal. Aí, certo, decreto federal, e foi Isso. feito o repasse das verbas para o município se estruturar no combate à Covid, na situação de falta de leite de vaga. Foi nessa situação? Para vários outros tipos, desde Certo. que usasse para o resguardo das Certo. pessoas. Isso em 2020. 2020. Correto. E aí, a que momento que o município fez essa destinação, a partir do momento que não teve mais necessidade para o Covid, criou essa ideia de criar um container, possivelmente ainda para o Covid 2021, por aí, e aí foi feita a destinação desses valores, porque o valor veio, correto? Sim. E aí o município tomou a iniciativa de destinar esses valores para outras situações, correto? Sim. Realmente nada. Foi feito um desvio para outra finalidade. E quando foi decretada o estado de calamidade por conta da Covid, da pandemia da Covid, foi disponibilizado um recurso para o município. O município recebeu o recurso, licitou esse projeto, que era um projeto bacana, mas, infelizmente, antes mesmo do container, a empresa vencedora, antes mesmo dela trazer os containers e instalar, o município já deu como, no relatório, fez um relatório de recebimento dos containers, e não tinha recebido, e já pagou a empresa. Então, a empresa foi paga antes mesmo dela instalar os containers. Houve um problema da gestão naquele momento, porque o dinheiro não existe mais, já foi pago integralmente à empresa, e a empresa alega falência, alega isso, alega aquilo, e o município vai tentando paliativamente resolver aqui, resolver ali, para tentar abafar essa situação, porque é uma polêmica muito grande na cidade. Enquanto a isso, né? Se a senhora puder... Não, eu vou... A questão do container ainda vamos conversar mais, que eu estou meio confusa com isso aí. Eu acho complicada essa questão do repasse. Vamos entender depois melhor. Mas, né, hoje não é audiência pública do container, né? Então, tudo bem. Mas, reafirmando o que eu falei bem no início, acho que está muito claro que isso é uma questão mais de ser trabalhada no executivo, de estruturação, né, de encaminhamento desse pessoal, do que um problema de segurança pública. Né? Isso aí ficou bem claro. Eu acredito que é por isso que a doutora Daniela afirmou que o município precisa realmente estimular isso. Né? Porque você tem pessoas aí que estão completamente engajadas para resolver problemas, então você tem uma mão de obra, digamos assim, especializada para resolver o problema. Eu gostaria que essas pessoas trabalhassem na minha delegacia. Né? A questão precisa ser um pouco mais estruturada, de fato, né? Eu não estou aqui, acabei de chegar, não estou aqui para ficar aqui cobrando e enfiando o dedo na cara de ninguém ainda, né? Mas assim, eu acho que precisa um pouco mais de estruturação, um pouco mais de responsabilidade.